Graça e paz, tudo bem com vocês? Estava com saudade já. Nossa live começando agora, neste exato momento, só alegria. Nós, como você sabe, estamos estudando aqui eh, as três mensagens angélicas e nós estamos estudando verso por verso. Assim que hoje nós estaremos estudando sobre a temer a Deus. Ali em Apocalipse 14, verso 7. Nós já analisamos o versículo 6 em duas terças-feiras passadas. Nós aqui aprendemos o que significa o anjo estar voando pelo meio do céu, o que significa o evangelho eterno. E é interessante que nesse último estudo que nós enfocamos sobre o evangelho eterno, o significado do evangelho eterno, nós vimos ali como foi elaborado o plano da salvação, né? E que este plano da salvação ele foi elaborado por toda a eternidade, ou seja, muito antes do mundo ser criado. Deus já havia estabelecido o plano da salvação, o plano da redenção, o evangelho eterno. E esse evangelho eterno, então, nós estudaremos por toda a eternidade. Glória a Deus. Mas é interessante que, embora Jesus, quando ele vem para cumprir parte deste evangelho, e ele teceu um manto perfeito de justiça, né? Dando a sua vida em prol do pecador, e ali para poder salvar a humanidade, salvar aqueles que o aceitam. Ele, embora ele tenha feito tudo isso, ele tenha pago com a sua própria vida, né, o pecado de toda a humanidade. Isso não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidades. Pelo contrário, nós temos responsabilidades. O preço para a gente não custou nada, né? Digamos assim. Jesus que entregou a sua vida, Jesus que derramou o seu sangue por nós, ele que pagou o preço. Agora nós temos que aceitar ou não. Nós temos que tomar essa decisão. Mas, embora nós não tenhamos que fazer nada para pagar o preço que Jesus pagou para nos dar a salvação, que ele pagou com a sua preciosa vida, mesmo assim, nós temos responsabilidades. E estas responsabilidades que nós temos, elas se encontram em Apocalipse 14 e o verso 7. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse 14, verso 7. Aqui em Apocalipse 14, verso 7, nós encontramos três imperativos. Esses imperativos, então, são três mandatos ou três mandamentos de Deus. Deus dá a ordem. E ali, no verso 7, começa dizendo assim, dizendo em grande voz, dizendo em alta voz. Quem está dizendo em alta voz? O anjo. O, o anjo, ele está clamando em alta voz, ou seja, ele está clamando essa mensagem, esses três imperativos, esses três mandamentos de Deus. E diz assim: temei a Deus, primeiro imperativo. O segundo mandamento, e dai-lhe glória. E depois diz, por quê? Por que devemos temer a Deus e dar-lhe glória? Porque é chegada a hora do seu juízo. E aí vem o terceiro imperativo, que é e adorai, aquele que fez os céus, a terra e o mar. Então, nós encontramos aqui três mandamentos. O primeiro, temer a Deus. O segundo, dar glórias a Deus. E o terceiro, adorar o Criador. Tá certo? Assim que hoje nós estaremos estudando o primeiro desses três mandamentos. Nós estaremos estudando aqui então o que significa temer a Deus. Você sabe o que significa temer a Deus? Muitas vezes ou muitas pessoas acreditam que temer a Deus é ter medo de Deus. É claro que nós, pecadores como somos, primeiramente, se Deus revelasse diante de nós, nós seríamos consumidos pela sua glória. Mas, pecadores como somos,
Se Deus aparecesse diante de nós e nós não fôssemos consumidos, nós iríamos ter muito medo. Você vai ver vários personagens na Bíblia, quando Deus aparece para eles ali, Jesus ou até mesmo anjos de Deus aparecem, e eles ficam atônitos. Daniel, ele relatou, né, no seu livro, dizendo que ele estava atônito, que ele não podia nem sequer se mexer. Isaías, quando foi revelada a glória de Deus, Isaías, ele tremia diante de Deus. João, quando o anjo aparece a ele para revelar, ele prostra-se aos pés do anjo. E o anjo ainda até adverte ele, fala, João, calma, eu sou um servo, assim como você, como os profetas, eu vim aqui, né, levanta. Não sou, tipo, em outras palavras, o anjo estava dizendo, não vai adorar a mim, adorar a Deus somente. É claro que nossa condição de pecadores, né, que nós somos, que nós temos, vai, se nós nos encontrarmos com Deus presentemente, pessoalmente, pode causar um certo medo, tá certo? Mas temer a Deus não significa ter medo de Deus. Não é isso o que a palavra está querendo dizer, não é isso o que a Bíblia diz quando ela diz que devemos temer a Deus. E vamos entender um pouquinho melhor a partir de agora. É interessante que aqui em Apocalipse, no capítulo 14, verso 7, ele não dá explicação nenhuma a respeito da palavra temer a Deus. Ele só diz que nós devemos temer a Deus. Ele só dá esse mandamento divino que vem direto de Deus, que nós devemos temer a Deus. Mas ele não dá nenhuma explicação, ele não dá nenhum significado. Portanto, nós temos que ir em outros textos da Bíblia. Nós precisamos pegar a nossa Bíblia e aqui na nossa Bíblia a gente precisa procurar textos que vão nos revelar, que vão nos explicar o que significa temer a Deus. E eu tenho aqui muitos, mas existem inúmeros textos na Bíblia que traz a palavra temer. Muitos textos. E talvez seria até interessante, se você puder, anotar esses textos, porque eu não vou ler todos esses textos aqui, senão eu ia passar talvez umas 2 horas fazendo aqui a live. E não é esse o objetivo. O objetivo é, vou falar os textos, os vários textos que eu tenho para vocês, mas o objetivo é entendermos o que significa temer a Deus. Assim que nós vamos começar, já aqui em Salmos, no capítulo 2, verso 11. Olha lá, vamos ver o que diz a nossa Bíblia. Aqui em Salmos 2, verso 11. Coisa que eu mais amo é ouvir as páginas da Bíblia passando. 2, verso 11 diz assim, ó. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor. Os servos temem e ao mesmo tempo eles se alegram. Então, se uma pessoa, ela ao temer ao Senhor, ela se alegra ao Senhor, como aqui no Salmo está dizendo, vamos ler de novo. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos, ou alegrai-vos, depende da versão bíblica que você está usando. Regozijai-vos, alegrai-vos. Como uma pessoa vai estar feliz se ela está com medo? Se você tem medo de alguém por algum motivo, você vai estar triste. Essa é a reação natural do ser humano. Você não vai estar feliz. Mas o Salmo, aqui, a palavra de Deus, vem nos dizendo que aqueles que temem ao Senhor, eles são alegres, eles são felizes, eles se regozijam de alegria. E é por isso que temer ao Senhor não significa ter medo de Deus. Tá certo? Levíticos capítulo 19, verso 3, diz que nós devemos temer os nossos pais, por exemplo. Mas aqui não está dizendo que nós devemos ter medo dos nossos pais. Nós devemos temer aos nossos pais. Em que sentido que está dizendo esse texto de Levíticos 19, verso 3? No sentido de respeitar.
no sentido de obediência. Lembra do mandamento de Êxodo capítulo 20, onde diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra? É exatamente isso que está dizendo Levíticos. Honre o seu pai e sua mãe, teme os seus pais, obedeça os seus pais. Respeito. O filho deve ter respeito pelos pais. Então aqui vem uma dos motivos, das maneiras pelas quais nós devemos temer a Deus. Respeitando, obedecendo, honrando. E existem muitas características de como nós podemos temer a Deus. A primeira delas, por exemplo, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que coisa interessante, olha que lindo que é isso daqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Teme a Deus. É simplesmente assim que a palavra está dizendo. Isso está lá em Provérbios capítulo 19, verso 10. Desculpa, capítulo 9, verso 10. E lá em Neemias, no capítulo 1, verso 11, diz que nós devemos escolher temer a Deus. Nós precisamos fazer escolhas. Eu devo escolher. Ou eu vou temer a Deus, ou eu vou respeitar, vou honrar, vou obedecer, ou não. A escolha é de cada ser humano. Lembra quando nós estudamos aqui sobre o Evangelho Eterno? O que nós falamos aqui? O Evangelho Eterno é uma questão de escolha. Jesus morreu para dar a salvação e a deu de graça. Ele pagou o preço e deu de graça para nós. Mas agora o que eu preciso fazer? Escolhas. E temer a Deus é a mesma coisa. Temer a Deus é uma questão de escolha, de decisão. Você vai decidir temer a Deus, ser obediente à palavra dele ou não. É simples assim. Então, Neemias capítulo 1, verso 11, Provérbios capítulo 1, versos 28 até o 30, aqui diz que nós devemos escolher temer ao Senhor. Uma outra questão é que nós devemos, embora nós devemos escolher se nós vamos temer ao Senhor, isso não surge naturalmente em nós, não vem da nossa natureza. Isso é Deus que coloca no nosso coração. Assim como, por exemplo, o arrependimento. O arrependimento, eu não me arrependo, você não se arrepende, porque está na natureza humana se arrepender. Não. É o Espírito de Deus que coloca o arrependimento no coração do ser humano. E o temor ao Senhor acontece da mesma forma. Eu não nasci com essa naturalidade de temer a Deus. Eu preciso fazer escolhas, mas quem coloca no meu coração para fazer a escolha, a decisão, para temer a Deus, é o próprio Deus. É o Espírito Santo do Senhor que coloca no coração. Você vê algo contrário, por exemplo. Quando nós olhamos lá na história de Moisés, nós vemos, por exemplo, que Faraó, ele decidiu não temer a Deus. Faraó, Deus estava tentando colocar no coração de Faraó o temor a Deus. Mas Faraó fez o quê? Ele endureceu o seu coração. Endurecia e endurecia cada vez mais, não ouvindo a voz do Espírito Santo e decidindo de vez que ele não ia temer ao Senhor Deus. Ele definitivamente não acreditava em Deus. A Jeremias, capítulo 32, verso 40, está escrito assim, ó: porém, o Senhor dizendo, Deus dizendo, você pode conferir na sua Bíblia, Jeremias 32, verso 40. Porém o meu temor no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Deus coloca o seu temor no seu e no meu coração. Amém? Diz também a palavra do Senhor que o temor a Deus vale muito mais do que riquezas. Olha que coisa, já pensou que preciosidade? Está lá em Provérbios,
capítulo 15, verso 16. Imagina que preciosidade que nós temos de temer a Deus. Vale mais do que qualquer riquezas. É a sabedoria, né? O princípio da sabedoria. Vale mais que riquezas. É muito bonito isso. Às vezes eu fico pensando, como pode, como nós, né? Vamos aqui, mas como nós, seres humanos, às vezes nós temos a natureza carnal, a natureza pecaminosa, uma natureza tão assim ruim, que muitas vezes nós não tememos a Deus. Às vezes, momentos da vida, às vezes momentos que acontecem de revolta. Eu, por exemplo, quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, e depois Deus começou a trabalhar na minha vida, começou a trabalhar no meu coração, começou a fazer com que eu voltasse para os caminhos dele novamente. E havia momentos que eu pensava assim, não, eu vou viver minha vida, sabe, para quê? Né? Aqui dava uma revolta assim dentro do coração. Mas se você parar para pensar, não é tão bonito isso? Deu uma pausada no vídeo aqui, mas agora acho que voltou. Princípio da sabedoria vale mais do que qualquer riqueza neste mundo. Muito bonito isso. Temer, nós devemos temer a Deus, segundo Salmos 33, versos 6 a 9, porque Ele é o Criador. Temer a Deus, render culto a Ele, respeitar, reverenciar, adorar, porque Ele é o doador da vida, porque Ele que nos criou, porque Ele que fez todas as coisas. Esse é o real motivo pelo qual nós tememos a Deus. Nós devemos temer a Deus, porque Deus criou tudo e nos deu tudo o que nós precisamos para viver. E ainda para ter vida em abundância. Agora eu quero ler um texto aqui no livro Educação. Eu estou aqui com o meu livro aqui. Esse livro aqui ele é um livro muito estudado e usado por muitas escolas. E aqui nesta versão que eu tenho, esta versão aqui foi feita dos 120 anos da educação adventista. Na página 173 está dizendo o seguinte, olha que legal isso daqui, olha que bonito. Outra preciosa virtude que cuidadosamente se deve cultivar é a reverência. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Você tem reverência para com Deus, porque essa reverência ela é inspirada por uma intuição da infinita grandeza de Deus e consciência que Deus está presente. Deus, ele está presente. Nós, por sermos pecadores, a tendência é nos afastar de Deus. A tendência é não sentir a presença de Deus. Mas Deus quer habitar na nossa vida. Deus quer estar presente ao nosso lado. Deus sempre buscou o ser humano. Ele criou. E Deus ama as suas criaturas. Deus, ele transcende a sua criação, mas, ao mesmo tempo, ele se relaciona com as suas criaturas. Não é como muitos pensam de Deus. Muitos, por exemplo, os gnósticos, eles acreditam que Deus existe, mas que Deus ele abandonou a humanidade, que Deus ele abandonou o planeta Terra. Mas não, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, ele está aqui nos dizendo, nos apresentando que Deus é um Deus de amor, que Deus ele não abandonou as suas criaturas, que Deus as consequências que nós temos neste mundo de sofrimento, de angústia, de dor, de enfermidades, é por causa do nosso pecado, o pecado que nós cometemos. Mas mesmo cometendo pecado, Deus nos amou tanto que ele veio para morrer por nós, para dar a sua própria vida. O Deus do céu, Jesus Cristo, que deixou toda a sua glória no céu
para morrer por nós. Esse Deus que quando cria a humanidade, quando criou Adão e Adão e Eva caem em pecado, e se escondeu de Deus porque eles agora passaram a não temer a Deus, mas ter medo de Deus. Eles ficaram com medo da presença de Deus, porque Deus havia falado: se um dia vocês comerem da árvore, do fruto da árvore da qual eu disse para não comer, vocês morrerão. E agora, quando eles comem, vem a condição de pecado, de pecador, pecaminosa. Eles agora têm medo de Deus e se escondem. Começam ali e Deus chamando: Adão, Adão, onde você está? Claro, Deus sabia onde está, mas Deus queria que eles respondessem. E Adão diz o quê? Senhor, eu tive medo e me escondi. É isso que o pecado faz com a gente. Às vezes você pode achar que Deus não está próximo de você porque o pecado, segundo a palavra, é aquele que nos separa de Deus. O pecado nos faz separação de Deus, porque Deus é santidade. Mas ainda o pecado nos separando de Deus, se nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. E Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Aleluia! Glória a nosso Deus, esse Deus grandioso, maravilhoso, que Ele não nos abandonou, pelo contrário. Ele quer estar conosco a todo momento. Deus está acima de tudo. Ele é a causa e nós somos o efeito. Deus não é o nosso amiguinho. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador. E por isso, Ele exige respeito e reverência. Muitas pessoas tratam Deus como um amiguinho. E através disso, às vezes, acaba profanando o nome de Deus. Mas Ele é nosso Pai. E nós devemos respeitá-lo como Pai. Devemos honrar. Devemos reverenciar, porque Ele é o nosso Pai, nosso Criador. E embora somos filhos dele, de Deus e criaturas suas, Ele entra em contato conosco e Ele vem atrás, busca para nos salvar. É assim. Pode, como diz a história, né? 99 ovelhas, 100 ovelhas, mas uma se perde. E Ele então deixa as 99 no aprisco, seguras, com certeza, num lugar, num ambiente que Ele tinha certeza que elas estariam seguras do ataque de qualquer outro animal, do lobo, do inimigo, seja quem for, e Ele vai atrás daquela perdida. Esse é o nosso Deus. Não é o Deus que muitas pessoas pensam que abandonou a humanidade. Pelo contrário. Temer a Deus é ter um relacionamento pessoal, segundo Deuteronômio 13, verso 4. As pessoas que temem a Deus respeitam e reverenciam o santo nome de Deus, porque Deus é santo e o nome de Deus é santo. Salmos 111, verso 9, Mateus capítulo 6, verso 9, Êxodo capítulo 20, verso 7, o nome de Deus é santo. Ali diz que Êxodo 20, verso 7, por exemplo, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é não tomar o nome de Deus em vão? É não falar o nome de Deus à toa. É não usar de forma leviana ou descuidada. Como na cultura muitas pessoas falam. Né? Eu não quero ficar mencionando aqui. Agora, quem não teme a Deus, a Bíblia diz que vai receber as pragas. Deuteronômio capítulo 28, versos 58 ao 60. Quem teme a Deus, adora com humildade e em santidade. 1 Crônicas 16, versos 29 a 30
e 2 Crônicas 7, verso 3. Nós devemos adorar na beleza da sua santidade e estar bem vestidos. Deus é santo e nós devemos nos apresentar a Deus, ao culto a Deus, à reverência a Deus, bem apresentáveis. Ninguém vai diante de um rei de uma nação de qualquer jeito, maltrapilho, com roupas todas rasgadas, talvez sujo. Ninguém vai. As pessoas, quando vai diante de seres humanos importantes, de pessoas de nomes, elas vão colocar as melhores roupas que elas têm, as roupas mais bem passadas, mais bem limpas, mais bem apresentável, e vão diante dessas pessoas. E diante de Deus? Como que nós estamos agindo diante de Deus? Como nós estamos indo encontrar a Deus na sua casa? Mascando chicletes? Vestidos de qualquer jeito, muitas vezes com um jeans todo retalhado? Vamos à casa de Deus fazendo ruídos, barulhos, diante de um Deus puro e santo? Aonde está a reverência? Diz para mim, aonde está a reverência em um ambiente onde a música, por exemplo, é barulhenta? Eu simplesmente não consigo entender essas coisas. Como podem as pessoas colocarem músicas com tanto barulho, ensurdecedor? Certa vez nós fomos num evento onde estavam reunidas várias igrejas e a música estava tão ensurdecedora, estava um barulho tão grande que você não conseguia ouvir a voz das pessoas que estavam puxando o louvor lá na frente com microfones. E nós tivemos que sair de dentro do ambiente porque não aguentávamos. Cadê a reverência? Aonde, meu querido, está a reverência ao Criador, ao Santo Deus? Aonde? É conversa, é cochicho, é barulho, é criança gritando, é criança comendo, é pessoas mascando chicletes, são risadas. São pregadores usando o sagrado púlpito para contar piadas e fazer as pessoas darem risadas diante da santidade do Deus eterno. Nós precisamos ter reverências diante de Deus. Precisamos aprender o que é temer a Deus. Precisamos sim temer a Deus, mas temer de forma como é aceitável a Ele, de maneira correta. Assovios, aplausos não fazem parte de um ambiente de adoração a Deus. Essas coisas você vai encontrar em estádios de futebol. Você pode encontrar até mesmo em teatros. Aplausos, barulhos, mas não diante de Deus. Prova para mim na Bíblia, aonde diz que nós devemos ou podemos aplaudir em um culto de adoração a Deus. Não tem. Prova para mim na Bíblia. Barulho, Deus não aceita. Deus precisa e Ele quer e Ele pede e exige de nós temor, reverência, respeito. É isso que Deus exige de nós. Quando nós olhamos o profeta ao ter a sua visão do trono de Deus, ele vê ali os serafins cobrindo o seu rosto e os seus pés na presença de Deus. Reverência. Santo, santo, santo é o nosso Senhor. Assim você vai ver essas atitudes diante de vários personagens da Bíblia quando eles estão diante de Deus. Isaías 6, verso 5. Eu estou sendo consumido diante da presença de Deus. Ele vê ali os santos serafins se cobrindo. Êxodo capítulo 3, versos 5 e 6. Moisés, tira a sandália, Moisés, porque o lugar onde tu estás é santo.
Aquele lugar, ele não é santo hoje, ele era santo porque Deus estava presente. A casa de Deus, ela é santa porque Deus está presente, mas se Deus não está presente? Mas se nós estamos indo para adorar a Deus, é porque nós cremos que Deus está presente, e se ele está presente, é santo. Tire as sandálias, Moisés. Em outras palavras, silêncio, reverência, Deus está aqui. Abacuque. Quem teme a Deus, confia em Deus. Salmo 115, verso 11. E quem teme a Deus, se preocupa com outras pessoas, com seus semelhantes também. Quando uma pessoa ela se preocupa com seus semelhantes, ela cuida das outras pessoas e ela tem empatia pelas outras pessoas, ela está temendo a Deus. Isso é o temor ao Senhor. Se preocupar com os outros. Levíticos 19, versos 14 e 32, diz que nós devemos respeitar os idosos e respeitar os deficientes também. Levíticos 25, verso 17, versos 36 e 43, diz que aquele que teme a Deus não oprime, não é opressor. Pela fé, Hebreus 11, verso 7 diz que Noé temeu a Deus. E Abraão temeu a Deus ao oferecer o seu filho em sacrifício. Quem teme a Deus, guarda também os mandamentos de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, verso 10 a 13, capítulo 5, verso 29, capítulo 8, verso 6, capítulo 10, versos 12 e 13, Salmo, capítulo 103, verso 17 e 18, 1 Samuel, capítulo 12, verso 14 e 15, Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, e Jó, capítulo 28, verso 28. E por falar em Jó, ele temeu a Deus ao se apartar do mal. Livro de Jó, capítulo 1, verso 8 e 9. Veja quantas bênçãos nós podemos receber ao temer ao Senhor. Como devo temer ao Senhor? O primeiro anjo está dizendo, com grande voz, temei a Deus. Dá reverência a Deus. Obedeça os mandamentos de Deus. Guarda os seus mandamentos. Não é meio, é todo o mandamento de Deus. E somente aqui nesse versículo 7 de Apocalipse 14, nós encontramos 3 mandamentos de Deus. Temer a Deus, dar glória e adorai o Criador. Tá bem? Assim que na próxima terça-feira nós iremos entender o que significa dar glória a Deus. É muito comum nós falarmos glória a Deus, eu gosto de falar, e muitas pessoas, muitos irmãos evangélicos falam glória a Deus, glória ao Papai do Céu. Isso é muito, eu acho muito bonito. Mas nós precisamos não somente dizer, mas entender o que é o real significado de dar glória a Deus. Tá bom? Então, na próxima terça-feira, não esqueçam, venham participar aqui na live, compartilhe essas lives com outras pessoas, para que outras pessoas possam também receber estes ensinamentos, essas palavras maravilhosas. Que Deus possa abençoar, que Deus possa também te usar, colocar no seu coração, para que você possa temer a Deus verdadeiramente e fielmente, e não endureçais o vosso coração. Ouça a voz de Deus e deixe o Espírito Santo atuar na sua vida. Deus te abençoe, graça e paz.